Vixe, todo mundo aqui. Não, Icari. Olha, mas já? Eu já vou deixar no esquema para não esquecer aqui. Aí sim. Aí, ó. Seu Ed, bom dia. Bom dia, Ed. galera. Bom dia. Beleza? Ó, esse bom dia de quem já esse acordou, aí já tá fez várias animado. coisas. Nada, eu tava no avião que não tava conseguindo acessar o Discord aqui. Vem com essa não, cara. 200 anos de tecnologia. Quer mandar uma dessa agora? Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Sim, tá tranquilo. Eu vou tá passar aqui. pro PC já. Hoje eu tô no computador, hein? Olha! Cara, eu comprei um computador pelo Mercado Livre e veio bom. E veio bom, viu? Veio bom. Veio bom. Veio bom é foda, velho. Não, porque você vê no anúncio lá, o cara não colocou o nome de nenhuma marca das peças, né? Ele só colocou a configuração que era. Aí eu falei, eu vou comprar parcelado, mas eu vou ver. Se chegar uma placa-mãe zoada, uma memória zoada, assim, velha, eu já devolvo, já peço o estorno, né? Mas não, a placa-mãe veio da Gigabyte, a memória é Kingston Fury, gabinete montado certinho. E quanto é que foi? Foi 3,5. 3 Hoje em dia 13 é computador de entrada. Não, pior que é. Ele é bom, só que a placa de vídeo dele é onboard, né? Só que é uma placa de vídeo não. aquelas que vem desde. Não é bem Apelo lá dedicada. da Ryzen, né? Isso. Veio aquela da 740M da Ryzen. Entendi. Aí eu até consegui rodar um Homem-Aranha 2 aqui com tudo no mínimo. É sério, cara? Sério? Mas tipo, com gráfico de Play 3 parece o negócio, né? Gráfico de Play 3. Aí você pega mais 1.500, compra uma placa de vídeo e fecha. É isso mesmo. É isso mesmo, eu falei, em vez de comprar os próximos videogames quando lançar aí, que eu já vi umas notícias de que vai sair Play 6, Xbox, não sei das quantas. Não, eu compro um computador agora e mais pra frente eu compro uma placa de vídeo e já fico 20 anos sem gastar dinheiro com isso, mas... Que nada, quando der 1 ano e meio ou menos, a sua Gigabyte vai zoar, fica tranquilo. Joga praga não, caralho. Já trabalhei lá, pô. Não, rogou praga mesmo, mano. É, tá louco. Se essa porra der problema, eu vou na sua casa, Leandro. Ai, caralho. Senhoras e senhores, moços e moçoilas e todos aqueles diferentes destes, estamos hoje reunidos para mais um episódio do meu, do seu, do nosso, O Debate Podcast. Eu sou Lex da Costa e hoje estou reunido com o nosso time de cada dia, começando por ele, que quer paz, não quer guerra, César Gama. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Cara, eu acho muito louco quando o Alex fala moços, moçoilas e todos diferentes desse, mano. Já engloba todo mundo, velho. Não é não? Mas hoje é um assunto um pouco mais polêmico, mas bora lá. Aí. Continuando com ele, que não quer ser testemunha de Jeová porque não viu a briga, Leandro Lopes. Buenos dias, meus caros. Não manjo muito desse tema, mas vai ser interessante. Vocês vão me ensinar bastante coisa aí. Maravilha. E por último, mas não menos importante, ele que só vai ver a briga se ganhar algum dinheiro com isso, Ed Gomes. Salve, galera. Tô aqui com o meu H2O Limoneto. Bora pra mais um tema aí. H2O Limonade foi foda, bicho. Mano, Cara, o Alex eu- chama de mercenário na cara de pau aí, você viu? Eu vi. Aqui, o cara tá tomando H2O limoneta. Eu prefiro tomar uísque, pô. Se é pra destruir minha Não. saúde, eu vou destruir com uma coisa mais divertida, pô. Tô tomando um uísque aqui e te digo uma coisa, mais saudável que esse troço que você toma aí. Esse ácido sulfúrico aí. Ácido Aí, vai. sulfúrico. Só que você tá tomando faz mal pro fígado, Ed. É que nesse eu vou morrendo aos poucos, mais lentamente. Quer prolongar o sofrimento? Beleza, senhores, então tá. Uma breve introdução aí sobre o tema de hoje.
O tema de hoje é a guerra entre Irã e Israel. Bem, o governo de Israel atacou o país persa com a justificativa de que estava enriquecendo urânio para o desenvolvimento de bombas nucleares. Alegação essa que foi corroborada pela Agência Nacional de Energia Nuclear, que declarou falhas em esclarecer os materiais nucleares não declarados e atividades suspeitas em 3 locais do território iraniano. A agência alega ter registrado um aumento de cerca de 50% no estoque de urânio enriquecido, a 60% desde fevereiro deste ano. Tal nível de enriquecimento é essencial para fins militares, segundo especialistas. Então, houve um aumento aí de 50% do estoque de urânio esse que eles alegam ter sido enriquecido a 60%, né? Para não ficar confuso esse trecho. O governo dos Estados Unidos, que abandonou o acordo nuclear com o Irã em 2018, durante o primeiro governo Trump, usou o posicionamento da Agência Internacional de Energia Atômica para afirmar que o Irã estava construindo armas nucleares. Posição essa que ele mantém desde 2023. Porém, seu serviço de inteligência afirmou o contrário, desmentindo o presidente americano. Embora a 12.292 quilômetros de distância do país dos Ayatollahs, essa guerra poderia ter afetado e muito a nossa economia se tivesse escalado ainda mais. O que podemos dizer a respeito dessa guerra? Quem é o mocinho e quem é o vilão? Um país pode ter armas nucleares para se defender do fim de se tornar um Iraque? Quem venceu essa guerra? Vamos discutir tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Então, galera, vamos começar com uma pergunta. Uma pergunta aí para aquecer. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram quando vocês souberam dessa guerra entre o Irã e o Iraque? Apareceu lá na TV. Para mim apareceu na internet, porque raramente eu vejo na TV. Aí depois que eu fui buscar na TV. Mas vocês aí, né, o que vocês perceberam? Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram? Cara, deixa eu pensar. Primeiro, antes de responder isso, vamos voltar um pouco atrás. Você estava falando dessas agências que estavam regularizando e regulamentando aí o uso de urânio pelo Irã. Qual país faz parte dessa agência? Quais países? E quantos deles já têm armas nucleares? Ah, cara, muitos, viu? Olha a hipocrisia aí. Os Estados Unidos é o principal, né? O maior Exatamente, nuclear do mundo. É o americano, né? É o país que mais investe em armas nucleares no mundo inteiro. Então, você tem Estados Unidos, você tem Rússia, que acho que são os maiores arsenais nucleares do mundo. Eu não sei se a Rússia é signatária do acordo de não proliferação de armas nucleares, né? Mas o fato é que a gente tem um posicionamento seguinte: vocês não podem ter armas nucleares, nós podemos. Nós que somos os maiores países no mundo, nós podemos ter. Vocês, que são os pequenos, vocês não precisam. Por que vocês precisam ter arma nuclear? Só uma Eu acho sensacional, cara. Uma dúvida rapidinho aqui. Pode falar, Ed. Com relação aos países que falou que já tem, eu fiquei com dúvida se a Coreia do Norte tem, cara. Tem muita arma nuclear, cara. Porque não foi mencionado aqui, mas eu acredito que lá tenha, só que, tipo assim, como todo mundo sabe que lá o cara realmente tem coragem de apertar o botão, aí ninguém se preocupa com eles, tá? Deixa ele lá, não vamos se meter, não. Ah, não, eles estão doidão lá, né? Nem tem como, né? Que eu Deixa tenho lá. é essa, entendeu? Pensando na questão da arma nuclear. Cara, Fica aí quietinho, né? Não, fica aí de boa. A gente não capaz se da Coreia, mete, você não... Mas se Coreia quiser, do Norte lá, cara, é um lugar muito instável. É capaz do cara acordar de mau humor qualquer dia lá, ter um pesadelo, sei lá, e já apertar o botão e lá falar foda-se. É desse ponto mesmo, cara. Chega no meu pouco entendimento, é por muito menos. O cara pode fazer isso por muito menos. É que assim, é difícil saber o que tá dentro da cabeça do cara, né?
Mas, por exemplo, o que é crença do cara mesmo, o que é a imagem que o cara coloca, porque, por exemplo, se você fala do Kim Jong-un, né, ele se coloca como se ele fosse um deus na Coreia do Norte, né? Ele é um deus lá dentro, então ele é venerado como se fosse uma figura divina. Agora, ele acredita nisso? Porque até que ponto você acredita que você é uma figura divina? Se você acredita que você é uma figura divina, significa que ninguém pode nada contra você, né? Então, você está acima dos seres humanos, então você pode fazer o que você quiser. Mas ele não fez nada até agora. Então, a impressão que dá é que esse negócio de imagem, ele cria uma imagem para os outros, né, principalmente para o próprio povo, né, para terem medo dele, né, para ninguém se voltar contra ele. Mas por dentro ele sabe que a vida boa que ele está levando, que é uma vida, deve ser maravilhosa a vida que ele vive lá, e ela pode ser ameaçada se ele pisar fora da faixa, né? De repente ele lançar um míssil ali balístico com uma ogiva nuclear, ele já desencadeia uma guerra que talvez acabe com o regime dele. Então é um equilíbrio complicado, né? Porque você pode estar muito no poder, mas se você passar da fronteira nuclear, que esse é o problema, né? Se você passar desse ponto aqui, você garante a sua autodestruição também. Porque quem tem míssil nuclear também vai te atacar. Então, assim, eu não sei até que ponto ele é louco dentro da cabeça dele, se ele é louco a esse ponto de falar, eu vou abrir mão de tudo e vou atacar. Ou se ele realmente acredita que ele tem esse poder inteiro de atacar e não sofrer nada com isso. O Kim Jong-un é de uma família de ditadores já. O clã dele lá, a família dele já tá no poder há muito tempo. Então eles já sabem como agir lá. Ele sabe que ele não é um deus nem nada. Ele simplesmente tá na cartilha do ditador, né? Você não precisa achar que você é grande. Você precisa que o povo ache que você é. Uhum. Fica muito no mundinho dele lá também, né? Lá dentro do país, lá tudo bem, né? Mas fora... né? Mas aí eu vejo já como uma forma de autoproteção, né? Tipo assim, por mais que lá sejam absurdas as coisas que eles fazem, né? Que os crimes que eles cometem, o fato de ter armamento é mais pra proteger o mundinho dele ali. E aí, pra se resguardar, né? Eu tenho essa impressão também, tipo assim, eu faço o que eu quero e se alguém mexer comigo... Então o fato dele ter ali as bombas, o armamento pesado, porque se a ONU querer entrar lá, invadir pelas atrocidades que eles cometem, cara, ele tem ali, fala, eu tenho isso aqui, eu não vou ter medo de usar. Exato. Da mesma forma como eles matou membro da própria família, cara. Sim. Isso é bem comum, né? Se você puxar na história, você vê que assassinatos entre família, membros da família, eles são muito comuns, assim. É que esse assassinato do irmão dele, né? Do irmão, esse assassinato ele foi interessante porque eles manipularam uma garota, né? E fizeram essa garota achar que ela tava fazendo uma pegadinha. E, cara, isso foi um negócio sinistro, cara. A menina... Primeiro que eu fico pensando assim, quem é a pessoa que ela aceita um serviço pra fazer uma pegadinha no qual você injeta uma coisa em alguém, cara? Você, sabe, é algo meio maluco, né, cara? Não sei como é que são as pegadinhas na Ásia, mas aqui ninguém faria um bagulho desse. Injetar Ásia, um bagulho né? em alguém, cara. É a Ásia. E outra, lá na Ásia, será que, tipo, é realmente tão normal assassinato de família? Porque é todo mundo parecido lá, de repente o cara mata o irmão pensando que é o vizinho. Cara, se você pegar pelo Império Chinês, cara, a história de assassinato em família é muito longa. Eu tava vendo um negócio... É que chinês é tudo igual, às vezes o cara só se confundiu. Caramba, mano, cara... A gente vai levar pedrada. Apesar de ser uma... Se tiver alguém ouvindo esse podcast, a gente vai levar uma pedrada. Se tiver... Filho da puta, você, cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua gu. Um asiático ouvindo esse podcast, a gente vai levar uma pedrada agora. É verdade. Mas eu tenho essa sensação, cara. Minha esposa assiste uns dorama aqui que eu fico perguntando se dorama, o cara que tá aparecendo não era o mesmo que tava antes. Cara, tem uns que são bem parecidos, cara. Pô, já perdi a conta de quanto o Sr. Miyagi eu já vi no mercado aqui perto da minha casa. O Sr. Miyagi. Quanto o Sr. Miyagi. Tinha um cara que era morador de rua, que morava aqui em Itaquera, que o cara parecia o Sr. Miyagi, mano. Aí, tá vendo?
Igualzinho. O cara era o Miyagi. Desculpa aí, senhores asiáticos, não quis ofender, só uma piada, viu? Aí, gente, o japonês assistindo um time dele. Ô, tome seu cu, filho da puta. O que é japonês? Eu sou China. Eu sou China. Cuidado, viu? O Léo Lins aí, viu? Foda-se ele. Léo Lins passou, mas passou da conta demais. Né? Agora, voltando ao assunto, você perguntou o que a gente achou, qual que foi a nossa primeira impressão quando estourou essa guerra na televisão aí, né? A primeira coisa que eu pensei foi, cara, a inteligência israelense não é amadora. Os caras estão acostumados com a guerra, eles sabem se virar nesse negócio aí. Então, como que o Hezbollah faz um ataque surpresa lá e depois aparece um monte de relatório que eles já estavam investigando, que deixou um monte de coisa passar? Cara, isso não é normal. Na minha cabeça, ou Israel sabia desse ataque e deixou acontecer só pra ter a desculpa de ir pra cima do Irã com força, ou o próprio governo israelense colocou alguém lá pra ajudar a criar esse ataque só pra ter uma desculpa pra atacar o Irã com força. Ah, você tá falando do ataque de 7 de outubro de 2023, isso. Né? Exato. É que o Hamas, ele fez um ataque massivo, né? Eles usaram aí 1.200 pessoas, cerca de 1.200, mandaram uma galera pra lá atacar Israel e atacaram diversas regiões, teve ataque de míssil também, e também teve o ataque àquela festa lá, uma festa de música eletrônica que teve lá em... Eles chegam gritando: Allahu Akbar, Deus é grande, Deus é poderoso. E logo depois, armados que estão, como você viu na imagem, eles correndo, eles fazem disparos em direção aos banheiros químicos do Festival de Música Eletrônica. Aleatoriamente, sem saber se havia alguém dentro ou não. Essas imagens foram divulgadas pelas forças de defesa de Israel e confirmadas pelas agências de notícias e também pela CNN. Neste evento de festa eletrônica, 260 pessoas foram mortas, que foi um dos primeiros alvos dessa festa dos terroristas em solo israelense. Inclusive, os 3 brasileiros mortos estavam nessa festa. Eles atacaram, mataram muita gente, cerca de 300 pessoas ali, e fizeram vários reféns ainda que eles ainda têm alguns reféns lá que eles usam nessas negociações ali, né? Foi um ataque bem pesado, né? Foi algo bem brutal mesmo, né? E os relatos das pessoas, assim, a gente não pode negar que isso foi algo terrível, né, cara? Assim, as pessoas estavam, né, curtindo a vida delas ali e viraram vítimas ali de um ato covarde e muito brutal, né? Isso é revoltante. Israel usa isso como justificativa hoje para matar inocentes também, né? Isso, não, eu já acabei queimando a largada e falando isso, mas há muito discurso em cima disso como justificativa para você atacar pessoas, mas aconteceu, né? E tudo começou nisso aí, né? Vamos dizer que assim, essas tensões entre Israel e Irã já são antigas, né? Já são bem antigas, mas esse ponto aí foi o que deu início ao que aconteceu aí nos últimos dias, principalmente aqui no mês de junho, né? Entre os dois países. Então, é sobre esse ataque que eu tô falando mesmo, mas como que toda a preparação desse ataque passou batido pela inteligência de Israel? Como eu falei, os caras não novo de guerra, eles estão em conflito, estão em guerra faz tempo. O Irã é um dos principais inimigos deles, estão sempre monitorando os caras. Como que eles não perceberam isso antes? Cara, mas aí você vai entrar na mesma questão do 11 de setembro, então, porque como não previram que poderia ser atacado, se vira e mexe ele estava sendo atacado. Entendeu? Esse é o problema. Cara, Israel, ele tem ali uma central de inteligência que entra, não só Israel, né? A Europa inteira ali trabalha com a possibilidade de sofrer um atentado. De vez em quando acontece, cara. Você vai mistigando algumas possibilidades, mas uma hora vai acontecer. Não é que foi uma falha de segurança, é uma questão de probabilidade. Uma hora você vai conseguir acertar.
Então, mas esse ataque aí depois do ataque teve assim vários relatórios apontando realmente diversas falhas de inteligência. Não, mas cara, falha tem em todo lugar, cara. Se for na CIA, você vai encontrar falha. Uma coisa ali que vai passar. O problema em questão, né, não que seja, embora seja assim uma justificativa, é o tanto de ataque que o Irã faz, cara. Mais ou menos. O Hamas faz, apoiado pelo Irã. Quando eu fiquei sabendo, na verdade eu até achei estranho a força como Israel estava tratando. Porque meio que já estava acostumado. Vira e mexe ter ataque lá, né? Tanto que você vai conversar com pessoas que são de lá, normal. Já tá como normal. De vez em quando, cai uma bomba aqui. Porque mas isso aí foi... Gente, não, pra gente que tá de fora, a gente só sabe quando acontece algo grande. Mas pra quem mora lá, é comum, cara. É isso que eu ia falar. É comum, né, cara? Acho que acaba saindo na mídia quando estoura mesmo, quando o negócio é feio aí. Comum em pequena escala, é igual, tipo, batidas de carro. Tem um monte por aqui, é comum, nem aparece no jornal mais. Mas quando o avião cai, é diferente, aí aparece em todo canto. É esse o problema. O Hamas, lá, os terroristas apoiados pelo Irã, ataca constantemente Israel. É tão constante que a gente às vezes tem comitiva daqui que vai pra lá, vai fazer alguma coisa, que vira e mexe tá parado lá porque não pode vir porque teve um ataque. Só que não é noticiado, entendeu? Porque tô atacando, mas ninguém morreu, não aconteceu nada demais assim grave pra eles, né? Ao ponto de ser igual comparado a uma queda de um avião. Então, o que a gente ficou sabendo, né? É quando acontece algo grande. E aí, cara, imagina um país tá sendo atacado constantemente e a sensação que eles não contra-atacam, só se defendem. Aí chega uma hora que ele falou, já deu, né, mano? Então, era o que tava acontecendo há anos, décadas, né? E aí, quando eu acordei que eu vi, cara, Israel tá atacando, eu achei estranho. Eu ainda achei que era mentira, cara. Mas, cara, os caras nunca atacam essa vida toda só tentando se defender. Chega uma hora que ele falou, não, agora já deu, essa foi a gota d'água, vamos retaliar com força agora. Sim, não é comprovado, mas existem investigações que estão ocorrendo aí internacionalmente de que é possível que eles partem de uma premissa de um dinheiro que saiu de Israel e foi parar nas mãos do Hamas, né? Esse dinheiro pode ter sido usado durante esse ataque. Isso seria a comprovação de que Israel isso não é comprovado, tá? Isso é só teoria da conspiração por enquanto. O único fato concreto é que isso está sendo investigado, né? Essas informações que rolam entre inteligências ali, né? Então, são coisas que rodam em muito sigilo. De que o Benjamin Netanyahu teria pago uma grana para o Hamas para que ele realizasse o atentado. Essa ideia de que você, para as pessoas, vocês são inimigos. Você e o outro país são inimigos. Só que por baixo dos panos vocês arquitetam uma guerra e essa guerra você usa como justificativa para se manter no poder, para unir o seu povo. Mas por baixo dos panos, né, quem está de fora acha que os dois países que os dois líderes são inimigos e que eles querem a destruição um do outro. Isso por fora, e talvez até tenha uma verdade nisso, mas o real motivo disso eu ataco você, a gente se ataca aqui durante os dias, eu fortaleço minha popularidade aqui, você fortalece a sua ali, e beleza, depois a gente cessa, né? Algo assim. E a gente sabe que isso pode acontecer, porque na história essas coisas acontecem mesmo, né? Qual que é a forma de você unir um povo, né? É colocando um inimigo externo. Você bota um inimigo externo, o povo fica unido. Aí quando não tem um inimigo externo, o povo se volta para o inimigo interno, que é o quê? Os seus governantes. O Benjamin Netanyahu, ele tá... se ele sair do poder, ele é preso. Ele é julgado e preso, porque ele está envolvido em vários escândalos de corrupção
e ele é apontado no Tribunal Penal Internacional como um criminoso de guerra, pelo que ele está fazendo na faixa de Gaza. Então ele não é um cara de boa, ele não é um cara legal. O cara é um filho da puta sem tamanho, cara. Eu não tô falando isso porque ele é israelense, não. É porque ele é um filho da puta mesmo, cara. O cara prefere matar pessoas, matar crianças, matar mulheres, do que sair do poder. E esse cara, ele vai manchar o mundo inteiro de sangue só pra não sair do poder, cara. E um cara que tem essa mentalidade é um cara que é capaz de fazer coisas assim. É capaz de arquitetar planos sofisticados desse, só para se manter no poder, tá? É uma teoria, né? Não tem comprovação nenhuma, mas dado o perfil do cara, você sabe que o cara é capaz de fazer esse tipo de coisa, sabe? E isso é muito complicado. O poder cega as pessoas de qualquer forma, né? Acho que muita gente que alcançasse o poder hoje em dia faria a mesma coisa, até pior que ele. Só ver os líderes que temos por aí pelo resto do mundo. Do outro lado, você tem o Irã, que é uma ditadura extremamente repressiva, né? Que é uma ditadura religiosa, uma teocracia, né? Israel não é uma teocracia, né? Israel, ele é um governo secular. Embora você tenha o Netanyahu, ele tenha trazido os judeus ortodoxos para mais perto de posições do governo e colocado líderes que são mais alinhados com essas ideias, né? Para quê? Para fortalecer a posição dele. Ainda assim, Israel é um governo secular. Ele não usa os preceitos judaicos como lei, né? Porque senão seria, né, bem complicado governar lá. Porém, no Irã o Irã é assim. O Irã, ele tem seus preceitos. Existem outras populações que não são muçulmanas lá? Existem. Mas todo mundo tem que respeitar o governo teocrático do Irã. E existe polícia de costumes, por exemplo, né? Que tem o caso daquela garota que foi morta no Irã, que ela estava com o véu colocado errado, o véu aparecia numa parte do cabelo, prenderam ela e mataram a menina, velho. Mataram de porrada a menina. Pancaram ela até a morte. Sabe, cara, é uma coisa assim que você para pra pensar e fala, mano, isso aqui é o tipo de coisa que você passa a odiar um país quando você vê uma coisa dessa. Você fala, esse país é mau. Mas esse tipo de pensamento, ele é um pouco complicado porque você sabe que existe um regime teocrático no Irã, que o Irã é um país extremamente repressivo. Porém, o Irã foi o país que foi atacado nessa história, nessa guerra. Ele foi atacado. O Hamas atacou, né? E aí o pessoal usa esse pretexto, né? Dizendo o seguinte, o Israel só se defendeu. Ele atacou o Irã. Mas Israel foi atacado por um grupo terrorista, pelo Hamas. Quando Israel atacou o Irã, ele não atacou por isso, ele atacou com a justificativa de que o Irã estava criando bombas nucleares, né? Não foi essa a justificativa, porque tem gente que quer fazer a ligação entre o que aconteceu lá no começo com o que está acontecendo agora. Mas o posicionamento do governo, qual foi? O posicionamento do governo foi, do governo israelense e do governo americano foi, estamos atacando porque o Irã está desenvolvendo armas nucleares. Então não é a mesma coisa, né? Então a gente parte da premissa o seguinte: o Irã foi o país atacado, ele teve a sua soberania atacada. Mas ele é um país repressivo. Não importa, não interessa, cara. Ele foi atacado, sabe? E aí, a partir do momento que você é atacado, o seu espaço é invadido, você tem sua soberania invadida. Isso é uma situação de guerra. Você tá numa situação de guerra, você tem que se defender, você tem que atacar de volta. Mas aí há um contraponto aí, tá? O Irã, ele não atacou, mas é ele quem fornece o armamento pro Hamas. Esse é o tipo de ação que o Irã faz. Não só o Hamas, ele financia outros grupos lá. Financia todos os grupos terroristas, ou seja, ele é uma ameaça. Todos não, o ISIS não. Então, imagina agora um país que está sendo atacado constantemente por um grupo terrorista específico, que de certa forma está sendo financiado pelo Irã. E aí a gente volta no que você estava comentando lá, que está sendo investigado, né, uma teoria da conspiração. A gente volta e ali fica meio estranho o Hamas ter aceitado esse valor como financiar o ataque,
sabendo que o maior fornecedor deles seria prejudicado. Por isso que é uma teoria da conspiração. Isso não tem. Não tem nenhuma comprovação sobre isso ainda, né? É que é só uma questão de pensamentos, né? Pra gente fazer um contraponto aqui, porque pro Hamas aceitar, sabendo que, de certa forma, ele vai ser o mais prejudicado, porque o maior fornecedor de arma deles, de armamento, é um país que vai ser atacado. De repente os caras só pensou, mano, é uma chance da gente fazer um ataque e bora aproveitar, mas não sei. Como a gente falou, como o Alex falou, não é nada comprovado ainda está em análise, investigação esse caso, então isso a gente não precisa nem levar em consideração que é verdade no momento, não é? Se tem algum aí ouvindo esse podcast, curta, comente e compartilhe. Isso vai ajudar este projeto a continuar. Obrigada. Eu cheguei a uma conclusão, né, já de toda essa situação, porque a gente usa o exemplo da Coreia do Sul, cara, da Coreia do Norte. Os caras são lá isolados do mundo, cara, vivem no mundo deles. Tá errado? Cara, tem um monte de coisa errada lá. Mas você não fica sabendo de nada, os caras estão tentando viver o mundo deles. O Irã não, cara. O Irã tem lá as suas regras, porém, não tem o porquê, cara, ele tá tentando atacar constantemente. Sim, o Irã ele ataca Israel porque o Irã ele já se mostrou porque o que acontece? O Irã ele se mostra um defensor dos palestinos que vivem ali naquela região ali em torno de Israel. Então, assim, quando Israel ataca esse povo palestino, o Irã utiliza essa retórica para realizar os seus ataques contra Israel. Israel é o inimigo externo do Irã. E não foi sempre assim, eles já tiveram boas relações, os dois, né? Mas o ponto divisível, inclusive, quando Israel foi declarado como Estado, um dos apoiadores, um dos que apoiaram Israel ser declarado como Estado, foi o Irã. Tá? A relação ela azedou na causa palestina, porque o Irã era defensor de que a Palestina tivesse o seu Estado também, né? Que ela fosse um Estado assim como Israel. E Israel não quer isso. Eles não querem isso. Não querem que os palestinos tenham um Estado próprio morando ali do lado, que seja um país. Como a Índia e o Paquistão são, né? Que são inimigos e moram praticamente separados por um rio, o rio Indo, né? Eles não querem isso. Então esse é o ponto de divergência. As razões disso pode ser para que você tenha um inimigo em comum, para que você mantenha o seu povo unido, porque em países assim você tem que ter constantemente um inimigo em comum para que você mantenha sempre a sua população em estado de guerra, né? Isso é uma coisa que George Orwell fazia lá em 1984. Isso, 1984, que ele falava sobre isso. Você mantém o povo assim, pilhado, né? Sabendo que tem um inimigo externo, que ele tem que odiar esse inimigo tem que ser odiado, que você sempre odiar esse inimigo, que ele sempre for o seu inimigo, ignorando o passado, para que esse povo não pense em mais nada, né? E fique unido e não se volte contra você. Isso é natural, isso acontece mesmo. E também tem o fato de que o Irã ele é um país xiita, né? Ele é muçulmano, só que ele é muçulmano a vertente religiosa é xiita. Essa vertente religiosa ela corresponde a 10% dos muçulmanos do mundo, ou seja, eles são minoria dentro do mundo muçulmano. Então, querendo ou não, eles estão numa posição de minoria em relação aos outros países, né, que são em grande maioria sunitas, né? Que embora a grande parte dos países sejam sunitas, e inclusive os palestinos sejam sunitas, né? Eles apoiam eles por quê? Porque eles apoiam porque eles querem ter mais uma posição consolidada ali, e mais aliados também, inclusive, no Oriente Médio. Faz sentido isso, você ter esse inimigo, né? Esse inimigo faz sentido para você, porque é aquilo, né? Se você não tiver esse inimigo em comum, você
enfraquece a sua visão referente ao seu povo. Seu povo começa a ver as merdas que você tá fazendo. E aí, uma coisa que o Trump falou assim, ele falou que o povo iraniano tinha que se voltar e derrubar o regime. Só que o povo iraniano não vai derrubar o regime. Quando eu jogo bomba na sua casa, você não fica puto com seu pai, você fica puto comigo que jogou bomba na sua casa. Cara, independente das teorias das conspirações, do que tá por trás, por baixo dos panos, não sei o que, eu acho que esse conflito entre Israel e Irã já dura tempo demais. Se você for ver pelo histórico lá, há séculos que eles estão em guerra. Então eu acho que os outros países aí, o resto da comunidade internacional, tem que chegar ao seguinte e falar pra eles, olha, ou vocês acabam com essa merda logo, ou vocês fazem uma guerra declarada e até um país demolir totalmente o outro, pra sobrar só um. Porque aí pelo menos acaba com essa palhaçada. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. O César Paz de Amor. Eu quero a paz pela guerra, vai. Exato, mano. Vamos ficar com essa palhaçada a vida toda? Não, então acaba com isso de uma vez. Assim, a guerra a gente sabe, né? Quanto mais tempo dura uma guerra, pior é pro cidadão de cada país. Você vê a pobreza, a miséria, a desgraça e o sofrimento que tá causando tanto para iraquiano quanto para israelense. Então, cara, ataca com força, acaba rápido com isso e vai até o fim de um país só e pronto. Aí fica o outro, não tem mais inimigo, aí eles que se virem. Eu falei que era... É foda, né, cara? O pouco que eu vejo, eu já fico incomodado. E olha que eu não entendo muito. Eu falo, como que o pessoal sobrevive desse jeito, cara? Exato, por isso que eu tô falando. Isso não é vida, então o melhor é isso. É terminar esse conflito de uma vez por todas e pronto. Nem que pra isso tenha que destruir um país inteiro. Você acha que isso seria possível num mundo em que os países eles têm relações uns com os outros e que, querendo ou não, o que afeta um país afeta outro? Não, infelizmente isso não é possível. Então, é onde eu ia comentar exatamente isso, cara. Querendo ou não, se você for ver o mundo em geral, tá louco pra arrumar uma briga. Né? Aí, pra se envolver numa briga, pra mostrar que também tem poder, que tem aliados, né? Os que não tem poder, mas quer falar que tem aliados. A gente viu o exemplo aqui do Lula querendo dar palpite no bagulho. Tipo assim, cara, a gente tem que entender a nossa relevância dentro do negócio, mano. É foda, né? Eu prefiro não estar em guerra nenhuma. Já pensou, cara? As merdas que ele fala lá, o pessoal fala, então pera aí. Não, cara, a gente vive no... Cara, o Brasil tem vários problemas, mas com relação à guerra, a gente tem que ser muito grato, mano. Não tem esses bagulho, não tem terrorismo, assim. Né? Então vamos ficar na nossa aqui, de boa. Ah, cara, assim, o Brasil não entra em guerra, mas o que isso custou pra gente, né? A última guerra que o Brasil teve muita relevância foi qual? Do Paraguai, que a gente quase que destruiu o Paraguai inteiro. Mas desde então o Brasil sempre se mostra neutro, mas olha os países que historicamente estão sempre envolvidos em guerra, tipo os Estados Unidos, Inglaterra, esses países é tudo país de primeiro mundo. Por quê? Porque eles sugaram o resto do mundo pra eles. E o Brasil fica nessa de não vou entrar em guerra, vou ficar neutro, quero amizade com todo mundo. A gente tá na merda, todo terceiro mundo aqui, os favelados do mundo. Mas isso era antes de existir a bomba atômica, cara. A partir do momento ali da Segunda Guerra Mundial, já vê que começa a mudar muito essa questão de estar sempre envolvido em guerra. E você vê que a gente teve a guerra do Vietnã, que foi um fracasso. Cara, os Estados Unidos, por exemplo, estão sempre com o bedelho lá no país de alguém. Tá sempre cutucando um vespeiro lá. Os Estados Unidos é o país que mais se envolve nesses conflitos internacionais, seja diretamente, indiretamente ou por baixo dos panos. E eles são um país de primeiro mundo. Mas, cara, a gente não dá pra comparar o Brasil com os Estados Unidos. Então, não dá pra comparar porque de antes a nossa cultura já foi essa cultura mais merda, mais pacifista. Porque já veio lá da Segunda Guerra. Os Estados Unidos, enquanto tava todo mundo se atacando, ele tava fornecendo arma pros dois lados. Fazendo o enriquecimento dele, entendeu? E olha como isso foi bom pra eles. Não, isso antigamente, hoje você não vai conseguir. Hoje, se o Brasil entra na guerra lá apoiando o Irã, os Estados Unidos vem e ataca o Brasil. Então a gente se fode. Então a gente é pra Israel, pô. Pronto. No ideal que a gente não apoia ninguém. Fica quieto aqui e para de falar merda.
acho que assim, num mundo onde você não quer, tipo, em um mundo onde você não quer guerra nenhuma, então o ideal seria cada país ter o seu arsenal atômico aí, o seu arsenal nuclear, com um botão de random lá, de aleatório. Se der merda, eu aperto o botão e vai explodir algum país na sorte aí. Aí vamos ver se alguém ataca alguém. Então, com relação a isso, eu concordo, cara. Eu acho que, tipo assim, necessariamente é uma arma de defesa, e se tratando de defesa de todo mundo. Eu não entendo por que um outro país não possa ter uma defesa, sendo que eu tenho como atacar. Hipocrisia, entendeu? Exatamente. Mas, então, a defesa desses países que já estão no poder é justamente impedir que outros países tenham essas bombas. Então, agora vem uma parte interessante sobre isso aí. O que acontece? O Irã, ele é o maior exportador, tem como maior parceiro comercial para exportação de petróleo a China. Ele exporta muito petróleo para a China. A China é um grande parceiro e um grande aliado também, embora a China não se envolva em guerra nenhuma. A China não se envolve em guerra. A China, ela tem uma posição bem pacifista nesse exemplo. As pessoas falam muito mal da China, e eu já vi muita gente falando mal, mas até hoje você não vê China fazendo o que os Estados Unidos faz. Não se envolve. E nesse ponto o pessoal achava que a China fosse se envolver, e não se envolveu. A Rússia está enrolada lá com a Ucrânia e também não se envolveu. E não vai se envolver nesse conflito. Só que o que acontece, olha só que interessante, né? A gente lembram da guerra do Iraque, né? Quando os Estados Unidos foram atacados, né? No seu território ali, e aí eles declararam guerra ao terror e invadiram o Iraque, dizendo que eles tinham o quê? Armas de destruição em massa. Essa foi a alegação do governo americano. Até hoje. Hoje a gente tem uma guerra no Irã, que os Estados Unidos declaram o quê? Que eles têm armas de destruição em massa, né? Que eles estão construindo armas de destruição em massa. Ambos os países são fontes muito grandes de petróleo, tá? São grandes exportadores de petróleo. Você começa a ver as semelhanças entre as coisas. Você fala, será que isso é uma guerra porque eles acham que o Irã é do mal e eles querem acabar, porque eles usam o termo o Irã como um membro do eixo do mal, que eles falam, né? Mas é por causa disso? Só por causa disso? Ou eles estão querendo, na verdade, derrubar o governo de lá, dominar aquele país e extrair até a última gota de petróleo que tem lá? Que é o que eu acredito, porque é como os Estados Unidos têm feito desde sempre. Bom, você falou da guerra do Iraque e dos Estados Unidos, aí essas armas de destruição em massa, o pessoal não achou até hoje, né? Nada, não tinha nada. Porque se tivesse, o Saddam Hussein teria usado. Não usou, não tinha. Sabe? E ele foi... os caras invadiram um país, pegaram o presidente, fizeram um julgamento meio que sem defesa, sem nada, e enforcaram o cara, mano. Olha o nível desse tipo de coisa, cara. Você vê a gravidade disso, aí você fala assim, o Irã, ele patrocina grupos terroristas. O outro país, os Estados Unidos, invadiu um país, cara. Matou o presidente desse país. Destruiu. O país demorou cerca de 6 anos para se estruturar e ainda é um país muito pobre. Agora, se você pega o Irã, se você pega um governo iraniano invadindo Israel e enforcando o cara lá, nossa, terrorismo internacional. Vamos acabar com eles já agora, de uma vez por todas. Então, essa é a justificativa, porque é diferente. E uma coisa que a gente às vezes esquece é o seguinte, os países do Oriente, que a gente chama de Oriente Médio, né? Tanto os países da Pérsia, como o Iraque, o Irã, quanto os países do Golfo Pérsico, quanto os países da Arábia Saudita, da Arábia como um todo, os países árabes, esses países, eles têm uma forma diferente de governar que a nossa. Eles têm uma história completamente diferente da nossa e totalmente diferente da americana. E esses caras olham esses países e eles querem que eles entrem no molde americano, no molde ocidental, no molde europeu. Mas esses caras são completamente diferentes. A história do Irã, quando você pega a história do Irã e começa a ver desde do Império Persa até o momento da Revolução Iraniana de 78, você vê o quê?
um país que tem uma grande história militar, é um país de guerreiros, né, de imperadores, um império gigantesco, uma civilização das mais antigas do mundo, que quando os Estados Unidos colocou a mãozinha dele lá, ele quis fazer o quê? Quando o governo britânico, inclusive, também colocou a mãozinha dele, ele quis fazer o quê? Ele quis transformar aquele país num país ocidental, ignorando o que as pessoas viveram durante tanto tempo, cara. Ignorando as tradições, ignorando o que essas pessoas viviam, ignorando tudo. Eles queriam colocar eles dentro daquela caixinha ocidental para eles ficarem apresentáveis para o mundo e para que eles fizessem tudo que esse país quer. Que é o quê? Dar toda a riqueza que eles têm. Bom, isso é o padrão do mundo, né? Então, o Japão meio que fizeram isso, né? Quando obrigaram o Japão a abrir as portas para o mundo. Só que no Japão deu certo, né? O Japão hoje ainda é um país de primeiro mundo, é um país avançado, é um país que não tem tanta pobreza e miséria como um país igual algum de terceiro mundo aí. Aí, só pra complementar aqui, acho que a guerra ali, a invasão no Iraque, né? Na verdade é uma briga comprada pelo George W. Bush por causa do pai dele, né? Na guerra lá do Iraque com o Kuwait, sim. Os Estados Unidos, de olho no petróleo, se envolveu e não ganhou. Foi uma guerra vazia igual essa, né? Foi uma guerra vazia. Né? Mais uma das vezes que os Estados Unidos se envolveu na guerra e não ganhou, né? E aí ficou aquela coisa ali de pai para filho, sabe? Com aquela mágoa, né? Aí como aconteceu o ataque, também já era constante, né? Vira e mexe, os caras estavam atacando os Estados Unidos e o Iraque era um dos que apoiavam. Usaram uma justificativa inválida, porque até hoje não foi comprovado, mas invadiram um país e, querendo ou não, eles construíram todo o terrorismo, né? Que estava muito forte naquela época. Então, embora a justificativa eu não acho nem plausível, né? Não tem nada que seja enfatizado, mas o que eu entendo se não tivesse sendo atacado constantemente, não teria esse contra-ataque. Não teria essa justificativa, mas eles acabam arranjando outra. Não, a justificativa você acha, cara. O que eu falei, até seu chefe, quando não quer te promover, te acha uma justificativa. Exato. Se o pessoal não se gosta, eles vão achar desculpa. As guerras eram mais simples no passado. Eu tava vendo outro dia Gladiador, era mais simples. Olha, eu quero o seu país, vou invadir e pronto. Não preciso ficar me justificando pra mídia internacional. Que tempo bom! Que tempo bom! Que não volta nunca mais. Mais ou menos, que a Primeira Guerra Mundial foi por causa de um cara só, né? Teve uma que foi por causa de um cachorro, não foi? Que o cachorro atravessou a fronteira, levou um tiro e já começou aquela briga toda. A primeira foi por causa do Franz Ferdinand, que levou um tiro também, né? Que levou e começou. um tiro. Que não foi só por causa dele, aquilo foi a gota d'água, né? Eu tô falando, antes da invenção da pólvora, e da mídia internacional, era mais simples. O Império Romano tá afim das suas terras, ele vai te invadir e já era. Pronto. Não precisa ficar dando desculpa pra ONU. O negócio da Primeira Guerra foi só um estopim, né? A questão dele, né? Sim. Mas com essas políticas e justificativas à parte, vocês não acham que a guerra já também é algo que faz parte da humanidade? A gente tá em guerra desde sempre, cara. Tipo, qualquer livro que você pega aí, desde a Bíblia, algum livro histórico, aí você vai ver que a humanidade sempre esteve em guerra, sempre se envolveu em algum conflito. Então, tendo ou não justificativa, vocês acham que isso já faz parte da natureza humana e não tem como mudar? Então, como eu disse no começo do programa, né, que eu sou mais leigo, mas o que eu vejo é que virou, assim, é muito forte dizer que virou um novo normal, né, porque é aquela velha história, a gente tá no Brasil, a gente tá vendo de fora, né, mas que nem que vocês estavam falando aí, pô, os caras estão lá guerreando, se defendendo, etc, lá há décadas, cara. Sim. Então, mas mesmo assim, eu com uma visão mais pacifista,
Obviamente, acho que todos concordam aqui que isso é muito negativo, porque, cara, como que você sobrevive num lugar que está em constante guerra, que tem essas tretas? Ela é uma merda, né? Assim, entendeu? É que a gente meio que normalizou, só que, puta, isso é muito ruim. Agora, respondendo a sua pergunta se isso vai acabar ou não vejo. E a única forma de a humanidade nunca mais ter guerra é quando chegar um ponto que um país só consiga destruir todo o resto do mundo. E ainda vai ter umas guerras civis ainda. Não, vai ter alguém que vai se levantar e vai tentar... E ainda vai ter umas guerras internas. Eu acho que tipo, só vai acabar a guerra quando acabar a humanidade. A gente veio já de um processo que hoje era pra todo mundo estar de mãos dadas, cara. Depois da pandemia. Isso só aumentou o ódio das pessoas, você não vê? Da pandemia pra frente, o pessoal só ficou com mais ódio, com mais raiva, cara. Porque, cara, a pandemia foi um aviso. Gente, se conserta, cara, vamos ficar mais de boa, vamos tentar levar a vida isso só piorou. de uma forma melhor. Não, cara, logo em seguida vem a guerra. Os caras não dão braço a torcer não, mano. Ainda mas assim, regional e cultural, cara. Verdade. Mas não falando só dessa guerra atual, assim, eu falo da história toda da humanidade. Vocês não acham que isso tipo, faz parte da gente que nunca vai acabar? Faz parte da gente, cara. É que hoje em dia o negócio tá menos pior, né? Então, a gente fala menos pior, mas aí, às vezes eu fico pensando aqui, cara. Tipo, de repente, a guerra já é algo programado na gente, alguma coisa da nossa natureza, pra, tipo, dar uma cortada assim na população e diminuir o nível da população mundial. Aí, conforme o mundo foi ficando mais em paz, entre aspas, assim, a gente começou a aumentar nossa população e o mundo já não dá conta de mais tantos seres humanos. Ah, então você quer uma segunda guerra mundial? Não é que eu quero. É que eu tô falando que... Não é. Não é que o que eu tô falando que eu quero, é o que eu acho. O que eu acho é que, tipo, controle de natalidade, a partir do momento... Exatamente. A partir do momento que o mundo parou de fazer umas guerras tão abertas, começou a fazer um negócio mais discreto, o controle da população foi pra casa do caralho e hoje... A gente lotou tanto o mundo que o mundo não tem recursos naturais pra tanta gente mais. Ah, o mundo não acompanha, né? Ó, entrega na mão do nosso presidente. Ele falou que o Rio São Francisco tá indo pra 13 bilhões de pessoas. Já tá entregue faz tempo, cara. Só Como é que é que ele falou? Ele falou o quê? Que o Rio São Francisco, a transposição do Rio São Francisco vai estar beneficiando 13 bilhões de pessoas. Você, Ricardo, um dia vai conhecer o que é a transposição do São Francisco. Você vai conhecer que é a maior obra hídrica do mundo, se não é a primeira, é a segunda. Para levar água para mais de 13 bilhões de pessoas, que Dom Pedro tentou fazer em 1846 e não deixaram. E que depois de 150 anos nós tomamos coragem e fizemos. Caramba, o mundo não tem... Mano, eu tenho... Pô, quanto é esse rio mesmo? Planeta Terra. O rio dá a volta no globo todo? Deixa com ele, cara. Ele resolve. Ah, não, pelo amor de Deus. É 8 bilhões? É 8 bilhões, né? É, 8 bilhões no... Ele tá pensando já nos que vão nascer ainda. Caramba. Já é muito, cara. É o que você fala, é muita gente, cara. A gente não tem, o planeta não tem recurso suficiente. Mas aí, ó. Aí você tá fazendo aí, ó. Você tá julgando o cara, mas o cara tá calculando o seguinte: tá calculando os humanos de agora até o ano 3000 e 4000 ainda. É por isso que ele já tá fazendo o cálculo. O cara é um visionário, né? É isso que eu ia falar, ele é um visionário. Inteligência pura. Visionário, cara. Eu quero ele no quarto mandato aí. Nossa. Do jeito que ele tá ramelando ali, filho, acho que não vai ter quarto mandato não, viu? Vou me abster de falar de político porque eu tenho muita coisa ruim pra falar de todo mundo. Então é melhor nem a gente nem perder tempo com isso. Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma. É, verdade. É. Mas então, aí voltando nessa questão aí o que acontece, ó, aí a gente tá falando da questão humana, né, o ser humano, ele gosta, ele tem esse impulso de guerrear. Eu penso o seguinte, que o ser humano ele é um animal, e como um animal, os animais, o reino da natureza, ele não é tranquilo, é um animal devorando um outro, cara. E o ser humano, eu acho que, como um animal que ele é,
Porque uma coisa que eu disse antes aqui, eu repito, o ser humano ele se acha um ser fora da natureza, ele se acha um ser iluminado, né? Um ser que não faz parte do mundo animal, mas ele é um animal, né? Quando alguém se irrita, o primeiro impulso que você tem é de querer sentar a mão em alguém. É o primeiro impulso que você tem. Isso é animal, cara, né? Fome, dor, frio, tesão, todas essas coisas são instintos animais, né? Você não tem nada de místico nisso, isso é humano. Então, esse negócio de você querer devorar um outro animal, ou você querer tomar o que o outro tem para que você tenha mais, para você assegurar sua posição, isso é uma coisa da natureza humana. E acho que durante as eras, desde que o ser humano ele começou a existir, né, e ele foi se organizando e ele foi percebendo que o grupo dele era diferente de um outro grupo, e aquele grupo tinha algo que ele queria, e aí ele ia lá e tomava. E isso só foi crescendo ao longo dos tempos, e hoje a gente tem as guerras por causa disso. Alguém fala assim, ó, aquele cara tem a cor de pele diferente da minha, aquele cara é meu inimigo. Na verdade, não é essa justificativa, não é esse o motivo real. O motivo real é que eu quero o que ele tem. Eu vou lá tomar o que ele tem. Esse não é o motivo real, esse é o motivo para, né, para usar de desculpa com as pessoas que são menos intelectualmente, né, capazes, né, que vão seguir ele. Mas o fato é que existe isso já desde sempre. Se isso vai continuar, eu acredito que vai, porque assim, você pega as pesquisas, as pessoas só estão elegendo nos países só governo populista, cara. Só cara que fala merda. A gente tem o Lula no Brasil, tinha o Bolsonaro também. Aí na Hungria você tem o Viktor Orbán, nos Estados Unidos você tem o Donald Trump. Aí você começa a ver nos países, sabe, são pessoas que eles têm pouco conhecimento, pouca inteligência, pouco nível intelectual e tem muita bravata, cara. Esse tipo de pessoa, ele é o brigão, o cara gosta de brigar. O lance dele é brigar, ele só quer falar. E esses caras aí, o que acontece? Eles propiciam guerras, porque chega um determinado momento, aqui no Brasil não, que o Lula não está muito afim disso, mas você tem o Trump, por exemplo. Ele percebe que, pela própria história americana, eles já têm inimigos declarados e esses inimigos têm coisas que eles querem. Então ele vai travar guerras. E depois você tem um outro governo que também faz isso. E aí você tem um outro governo que faz isso. Então você vai ter conflitos sem fim no mundo. E é difícil acreditar que, mesmo que você tivesse um único cara lá que dominasse o mundo inteiro, a gente viveria em paz. Porque o ser humano ele é divergente, cara. Ele é divergente. Chega uma hora que a gente tá todo mundo aqui, aí de repente alguém vai falar, eu não concordo com isso, vou sair, vou fundar meu outro grupo, vou fundar minha outra província, vou fundar meu outro país. Isso acontece o tempo todo. Né? Você tem períodos em que você experimenta a paz, aí essa paz ela se rui porque as pessoas elas não querem estar sob o domínio de uma determinada pessoa. É do ser humano isso, né? Então, não sei, eu acho difícil. Eu acho que guerras assim, eles não acabam. Assim como as doenças não acabam. A gente vai ter Covid, por exemplo. Vai ter Covid e com certeza a gente vai ter uma próxima doença que vai ser muito pior do que o Covid. E tem gente que fala, é rogar praga. Não é praga, mano. É porque, mano, se as pessoas não aprenderam com o Covid, a próxima vai ser bem pior, cara. Vai ser pior. Naturalmente. É uma gripezinha, pô. Essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar você precisaria fazer o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Então, isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. 3 dias depois... O escritor Olavo de Carvalho morreu nos Estados Unidos depois de 8 dias internado com Covid. Só uma gripezinha. Aí o que acontece? Se não aprenderam com o Covid, a próxima doença, por evolução, ela tende a ser pior. Porque os vírus, eles evoluem. As doenças evoluem. E aí, é isso, cara.
Guerra, doença, fome. Você pega aqui, ó. A gente está há quantos anos depois de Cristo aqui, né? Sob o calendário gregoriano. 2025 anos depois de Cristo, né? Só no período, vamos dizer assim, da Idade Moderna, vamos falar assim. Nós estamos aqui. As pessoas passam os mesmos problemas que viviam naquela época, cara. De Jesus. Fome, guerra e doença. Mesma coisa, cara. Como você vai acreditar que o mundo vai ser um lugar melhor desse jeito? Não vai. Se as mesmas coisas que afligem a humanidade naquela época, há 2.500 anos depois, afligem hoje. Eu não estou nem contando o que é depois de Cristo. Não estou nem contando os 4, 5 mil anos de história antes disso. Também era da mesma forma. Então, é foda, né, cara? Então as pessoas falam assim, a gente tá evoluindo, a raça humana não tá avançando, cara. Se um país tá invadindo o outro, se alguém está tomando as coisas do outro, a gente não evoluiu, a gente não avançou. A nossa tecnologia avançou, mas a nossa mentalidade não. A gente desenvolveu tecnologia que facilita a gente matar mais pessoas. Por um lado a gente cura mais pessoas, pelo outro a gente mata mais pessoas. Então, é por isso que eu digo, isso pode ser uma falha de projeto ou simplesmente um projeto mesmo do ser humano lá, quando a natureza estava desenvolvendo o ser humano. Eles colocaram isso na nossa mentalidade, eles colocaram isso no nosso DNA, a gente vai entrar em guerra, a gente vai entrar em conflito mesmo. Eu acho que a paz é menos natural ao humano do que a guerra. Então a guerra é o nosso normal. A guerra é o nosso normal. Pra mim é isso. Como um animal o ser humano, como um animal, ele é violento. Ele é assim. Ele quer tomar o que é dos outros. Exatamente. A violência tá no nosso sangue, cara. O pessoal lá na Roma antiga, lá quando, sei lá, tava entediado, eles iam pro Coliseu ver o pessoal se matar. Não é? Quando o imperador ele tava com a popularidade baixa, ele ia lá e promovia um dia de jogos, né? Pegava uns gladiadores, colocava lá, falava, se mata aí pra população esquecer os problemas sociais da... É um entretenimento, né? Ad captandum vulgus panem et circenses. Para seduzir o povo, pão e circo. Mas é o que os Estados Unidos faz, cara. Os Estados Unidos, o que o César comentou de ter um inimigo em comum é justamente isso. Cara, você não vê que o patriotismo deles, todo americano praticamente é patriota. Por quê? Eles arrumam uma briga com alguém e falam, cara, então a gente tem que se defender, tem que ir atrás. E aí faz com que toda a população seja convivente com isso, porque afinal de contas, tá todo mundo unido ali. Cara, a gente tá se protegendo. Sim, e você não acha, por exemplo, que essa coisa deles aceitarem esse patriotismo, eles aceitarem esse fato de que a guerra faz parte deles, que a violência faz parte deles, não trouxe benefícios para o país deles? Por exemplo, os Estados Unidos está lá no topo. A Inglaterra já quase dominou o mundo, e ele também é um país de terceiro mundo. Já os países que evitam conflitos, que evitam guerra, são os países que estão mais abaixo, assim, na parte estrutural, na parte econômica do mundo. Então você não acha que é benéfico para o ser humano simplesmente aceitar esse lado violento e falar, foda-se, vou entrar pra guerra mesmo e vamos peitar quem der e já era? Era na questão de que você comentou lá, que quando você tinha no início uma briga apenas por território. Você queria apenas aquilo que está no território e brigava por aquilo. Hoje existe um monte de ideologia para tentar justificar um ataque. Sim, hoje as coisas estão mais complicadas. Você tem a ideologia, que é o que mexe com o sentimento das pessoas. Existe a retórica, que cria uma realidade, né? A retórica, ela cria uma realidade. Quando eu digo assim, que o Irã, ele é o inimigo do Ocidente, né? Que o Irã, ele quer acabar com o modo de vida americano, né? Ele quer transformar. O Irã quer fazer isso? Talvez até queira. Talvez até ele queira transformar o mundo num grande califado muçulmano. Sim, né? Mas ele vai conseguir fazer isso? Aí já é outra história. Eu acho muito difícil. Principalmente porque no mundo árabe, no mundo muçulmano, os muçulmanos, eles são dispersos. Eu falei de xiitas e sunitas, mas tem vários outros grupos
muçulmanos diferentes, e eles brigam entre si, eles têm divergências, e uns acham que tem que matar os outros, e os caras são todos muçulmanos. Então, assim, é muito difícil isso. Essa retórica é mais para quê? Quando eu falo que eles querem transformar os Estados Unidos num califado, na verdade, eu tô querendo mexer com aquele sentimento americano do cara de falar o seguinte: o cara quer mexer com o meu país, com o meu modelo de vida? Não vou não. Eu vou lutar, eu vou me alistar, eu vou lá. Eu vou fazer o que for necessário, eu vou matar o quantos deles eu puder para que isso não aconteça. Isso é o que você fala pro coração do americano médio, né? Mas a grande realidade, o que ele quer? Petróleo. Cara, independente do que ele quer ou não, o que eu vejo é isso. O mundo hoje, ele é composto, majoritariamente, o primeiro mundo é composto dos países que lá no seu passado aceitaram essa natureza violenta e falaram: vamos pra guerra e foda-se, vamos pegar o que é deles e trazer pra gente e vamos ficar rico. Você vê essa mentalidade em quase todas as culturas. Os vikings, por exemplo, eles acreditavam que eles tinham que guerrear até o fim e depois da morte eles iam lá pra Valhalla pra continuar brigando entre eles, continuar numa guerra eterna lá só por diversão mesmo. E olha como que tá o país de origem deles hoje. Tá de boa lá, mano. Tá vivendo bem, né? Aí o país deles fala assim: nós condenamos a guerra, né? Aí porra, você vê um pronunciamento. Então. Nós condenamos a guerra. Não, o Irã não pode fazer isso. O Irã não pode desenvolver armas nucleares. Só que foi a guerra que enriqueceu eles no passado. Chegaram no ponto que não precisa mais, né? Aí falaram. Né? Existe um ponto aqui que acho que é bom até deixar claro para quem está ouvindo que eu não acho que Israel é um vilão na história. Não acho vilão. E também assim como eu não acho o Irã um vilão na história. E assim como eu não acho os Estados Unidos. Esse papel de vilão e mocinho, ele se intercala o tempo todo. Tá? Porque, por exemplo, você tem os Estados Unidos agora que o governo Trump ele está rumando para uma ditadura. Isso está bem claro. Assim, ele está andando a caminhos de uma ditadura. Deportando gente pra caramba, prendendo gente pra caramba. Qualquer pessoa que não for branca americana vai ser preso. Né? Flertando com um monte de grupos supremacista branco. Então você já tem um país ali que já está num caminho já perigoso. Né? Que não era o país mais perfeito do mundo, mas ele está indo para bem longe disso ainda. Né? E aí você tem os Estados Unidos, aí você tem o Irã, que é uma teocracia, que é um país, né, que reprime o seu povo com muita violência. Aí você tem Israel, que é um país democrático, só que ele está realizando um verdadeiro genocídio de uma população. E isso é algo que isso não é retórica que eu estou falando, isso está acontecendo, eles estão matando gente. Né? Então, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando, é a própria ONU, é os relatórios da ONU, de civis que estão sendo mortos. Até pouco tempo atrás os caras jogaram um míssil no hospital, gente. Então, isso aí foi foda. Então, assim, isso está acontecendo. Então, assim, a gente entende que, por exemplo, Israel ele está num ponto ali do mapa em que ele está cercado, né, de inimigos, né? Vamos dizer assim, cercado de nações que querem o fim dele. E se não fosse os Estados Unidos intervindo ali, Israel já teria sido tomado há muito tempo. Não que ele não tenha competência, Israel tem muita competência, inclusive esse ataque que eles fizeram, que matou uma porrada de líder iraniano, eles fizeram graças ao serviço de inteligência deles, que é foda. O Mossad é um serviço foda de inteligência. Eles são muito bons, não só militarmente, mas como inteligência, são foda. Só que o fato é que, pela quantidade de pessoas interessadas no fim deles ali, que está em volta deles, eles não conseguiriam fazer frente a tudo isso se não tivesse os Estados Unidos junto. Qualquer resolução da ONU que alguém levante algo contra Israel, os Estados Unidos derrubam. Fala, não, veto. Por quê? Porque os Estados Unidos ele vê como Israel o quê? O seu parceiro ali no Oriente Médio. Se Israel cair, os Estados Unidos ele perde um poder no Oriente Médio muito grande. Então ele não vai deixar isso acontecer. Nunca vai deixar isso acontecer. Né? Esse é o ponto. Não sei se a China pensa o mesmo do Irã, ou a Rússia pensa o mesmo do Irã, mas os Estados Unidos com certeza pensam isso em Israel.
Por outro lado, você tem o Irã. Aí você tem o Irã lá no Golfo Pérsico. O Irã, ele tá ali. Ele financiou grupos terroristas? Sim. Mas você não vê o Irã massacrando uma outra etnia, fazendo guerras contra outra etnia para tomar o território dessa etnia ou para impedir que essa etnia percorra o seu espaço. Eles não fazem isso. A treta dele é basicamente contra Israel. Então, assim, você vê que você entende as justificativas que estão acontecendo em volta, mas você não diz assim, esse cara é legal, eu aprovo ele. Não entendi isso, porque você vê que ambos, os três estão fazendo coisas erradas ali. Então essa lógica de bom e mal, ela não se aplica aqui. Então, cara, é justamente isso que eu fico na dúvida. Deve ser por isso que eu nunca me aprofundei tanto, que na minha cabeça fica assim, tá, quem tá certo, quem tá errado, entendeu? Então você tocou num ponto bem interessante, porque aí tem várias variáveis aí no meio, né? Que fica difícil de você eleger o bom, quem é bom e quem é o vilão, né? Tem muita coisa envolvida aí, né? E eu tava até pra perguntar isso no início ali, porque eu falei, tá, e aí? Qual que é a minha opinião sobre isso? Que na minha cabeça vem assim, quem que eu vou eleger, o bom, o bonzinho e o mal, entendeu? Quem tá errado. Então é muito além do que isso. É bem interessante você colocar esse ponto, né? A gente pensa nas pessoas dos outros países, a gente fala os Estados Unidos, mas o que a gente está querendo dizer? O governo Trump, né? O governo que agora está gerenciando os Estados Unidos, o governo que está gerenciando o Irã, o governo que está gerenciando Israel. Eu não sou contra o Irã em si, porque o Irã são as pessoas que vivem no Irã, que são pessoas como a gente. Sabe? Eles têm costumes diferentes, eles têm uma religião diferente, eles têm uma cultura totalmente diferente. Mas, você tem pai, você tem mãe, você tem filho, você tem neto, as pessoas se casam, as pessoas vivem sua vida, as pessoas trabalham, né? É igual a gente, cara. O problema está o quê? Você tem esse país, ele está sendo governado por alguém que tem interesses que muitas vezes são nefastos, são interesses malignos mesmo. E aí, você percebe que nenhum dos três é bonzinho, né? Quando eu falo assim que o Benjamin Netanyahu é um cara mau, eu não estou querendo dizer que Israel é mau. Estou falando que ele é mau. Eu estou falando a pessoa dele é má. Porque uma pessoa que permite ficar no poder, destruindo a vida dos outros só para não ser preso, é um cara mau. Quando eu falo assim que o Trump é um cara mau, é porque ele é um cara mau. Eu não estou falando que os Estados Unidos é mau, o país em si. Porque, tem um monte de gente nos Estados Unidos que não aprova as coisas que esse cara faz. Tem um monte de gente que vive a sua vida e que muitas vezes acredita nas merdas que esse idiota fala, porque é um repertório que está sendo repetido há muito tempo na cabeça deles. E às vezes os caras tomam certas palavras dele como orgulho nacional e falam assim, não, defender o meu país, porque eles foram doutrinados assim. É diferente. Então, assim, tem coisas que a gente precisa diferenciar, né, quando a gente fala, porque tem muita gente que, quando vai falar do Irã, fala como se o povo iraniano fosse mau. Isso não é verdade, gente. O povo iraniano não é mau, né? Agora, ele está sobre um governo que é mau, né? Um governo que está fazendo maldades. Então, existe essa diferença, né? Eu acho que é bom colocar isso na cabeça, porque uma coisa que você vê na internet hoje é quando o cara fala que Israel fez alguma coisa grave, alguém fala assim, você é antissemita. Vai tomar no seu cu, né, meu? Na moral, velho. Tem muita revolta é essa, jovem? Cadê a porra do meu café, Zuleika? Vai dar teu cu pro diabo! Eu já tô nervoso pra caralho, antissemita. Quer dizer, então, que se, por exemplo, um cara negro vai lá e atira numa criança e você fala esse criminoso, você é o quê? Racista? Então, é que tem pessoa que gosta de simplificar as coisas, igual quando se fala de guerra, assim. Quando você fala de guerra, se você quer falar de lado bom, lado ruim, quem é o bonzinho, quem é o mal, você tá falando de guerra de videogame. Quando você fala de uma guerra no mundo real, quem tá em guerra tem que aceitar que é o vilão e pronto, dos dois lados, e aceitar, abraçar sua vilania e acabar com o seu inimigo o mais rápido possível para que isso não se espalhe e não perdure mais tempo. Eu não sei se vocês já repararam, mas toda a guerra, né, vencida,
o mocinho é sempre o que venceu. Sim. É óbvio, ele que escreve a história. É ele que faz a história. Então, quem conta a história que vai colocar que é o inocente, né? Exato. E é por isso que eu falo, a partir do momento que dois países entram em guerra, os dois têm que aceitar que eles são os vilões. E aí, quando acabar a guerra, quando ele acabar com seu inimigo, aí ele pode escrever a história do que ele quiser. E é o que ele faz, né? O Irã, eu vejo o Irã como, assim como o Iraque apoiava e financiava muita coisa de terrorismo, o Irã ele também faz isso, né? Então, não só contra Israel, né? Tem outros países ali no Oriente Médio que estão sendo atacados constantemente. Hoje, a gente chama esses grupos de terroristas. Se algum dia eles ganharem algum conflito, eles mandarem no mundo, eles vão escrever essa história dizendo que esses grupos são heróis revolucionários. Sim, com certeza. Sim, você falou, Cezão, do Solano Lopes, da Guerra do Paraguai, né? Tem gente que tá pintando o Solano Lopes, que foi o cara que atacou o Brasil, o cara que iniciou a guerra, e o cara que depois de perder se refugiou no Paraguai e deixou criança morrer no lugar dele. Porque montou exército com crianças lá, disfarçadas de adultos, pra lutar no lugar dele lá. Esse Solano Lopes aí, ele tá sendo colocado por muita gente lá no Paraguai como se ele fosse um herói da guerra, como se fosse um herói da pátria. Então, assim, isso acontece mesmo. As pessoas, elas pegam... Eles perderam, tudo bem. Mas com o tempo, passa um determinado tempo e aquela geração que viveu aquela situação morre e passa alguma geração, alguém vai lá e fala assim, vou criar na imagem desse cara um herói. E o cara não era. Os bandeirantes, pra muita gente, eram heróis que foram desbravar as matas. Pra outras pessoas, são terroristas que dizimaram populações inteiras. Eu imagino que são a segunda opção. Sim, mas na época eles eram os grandes heróis, né? Na época, nossa, na época o pessoal foi lá, foi desbravar as matas, foi abrir caminho pro resto da população. Mas o que eles estavam fazendo era quebrando tudo e matando tudo que via pela frente. E roubando toda a riqueza que eles achavam pela frente. E hoje tem como você falou, hoje tem uma rodovia no nome deles. E dependendo do trecho, você vê uma estátua de bandeirantes ali, né? Sim. Uma coisinha bem de mau gosto, né? Mas enfim, acho que eu te cortei agora há pouco, Ed. Não, eu só ia complementar, né, com relação a essa guerra do Irã. E embora eu vejo ele não como um vilão, mas como um maior errado se tratando de uma nação, né? Porque, de certa forma, os ataques que os outros países, de forma geral, no mundo inteiro, ali, Europa, que sofre com o Hamas, é financiado em parte pelo Irã. E aí entra aquela questão de ideologia e tal, mas se o país não financiar, não quer ser atacado, não quer estar em guerra, ele não vai financiar esse tipo de atitudes, né? Faz igual... Eu entendo, cara, por mais que eu ache errado, mas eu entendo o cara da Coreia lá do Norte. Mas o BO dele lá não quer atacar ninguém. Porque na vida, cara, por mais que você seja o cara foda, você vai encontrar... Um dia você vai encontrar alguém que é mais doido que você. O cara... Um dia você vai encontrar alguém mais doido, cara. Então, cara, você não quer problema? Evita problema, mano. Então, mas e quando tem um país que até quando não quer problema, o problema alcança ele? Ucrânia, por exemplo. Então, aí a Ucrânia não atacou ninguém. Ela foi invadida. Então, a Ucrânia é complicado porque, assim, já existia um pacto antigo lá na Europa Velha sobre não entrar na OTAN. A OTAN é inimiga e pronto. E a Rússia vivia falando pra todo mundo, não entra nessa porra dessa OTAN, vamos resolver nossas coisas aqui entre a gente. O que a Ucrânia fez? Resolveu que queria entrar pra OTAN. Então, mas não atacou. Não atacou ninguém. Então, mas você vê como é a coisa? Entrou lá pra quê? Não, mas questão de aliança. O que acontece, né? Uma aliança, de forma... O conceito de aliança vem exatamente nesse sentido.
Por exemplo, vamos supor, igual tem aqui a Venezuela. Acho que a gente até comentou uma vez. A Venezuela, ela tem uma aliança ali com a Rússia. Quando você vai atacar ali, se for atacar a Venezuela, porque historicamente, né, o que seria só para contextualizar aqui, voltar um pouquinho antes, mas o que seria uma aliança? É como você cortasse a sua mão, vai pegar, por isso que a gente se cumprimenta hoje, né? Era cortar a mão ali, mostrar o sangue, e aí a outra pessoa fazia a mesma coisa, você fazer um pacto ali de sangue, chama de aliança de sangue, né? E esse corte que você fez, você jogava as cinzas, para que as cinzas ficassem na mão e ficasse coagulado até ficar uma cicatriz. Por quê? Porque, né, somente nesse território do Oriente Médio, tinha ali um exército, um país ali que tinha 20 mil pessoas no exército, e o outro, que é do outro lado, tinha 1.000. Então, para esse que tinha 1.000 não ser atacado, ele fazia essa aliança. Aí o que acontecia? Quando alguém atacar esse exército, lá, um país que tem 3.000 vai atacar esse que tem apenas 1.000, ele levantava a mão e mostra que tem uma cicatriz, que ele é aliançado com alguém mais poderoso. Isso fazia com que esse país não atacasse. Isso antes de Cristo lá, e vem assim até hoje. Hoje a aliança, né? Depois ali, até foi uma das cagadas que a Inglaterra fez, né? Que a Inglaterra, ela invadiu uma porrada de país, tirou todo mundo lá do seu país, os judeus ficaram tudo espalhado, mas quando ela precisou, ela fez uma aliança tanto com os judeus quanto com os palestinos. E falando que ia fazer uma nação para cada, né? É isso mesmo. Aí... Filha da puta! É o início dessa treta deles ali, né? Então ficou meio que acordado, aliançado que isso iria acontecer. Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial ali, que aí foi o maior beneficiário de toda a guerra, pegou a injustiça que aconteceu com os judeus e tomou para si. Tanto que nos Estados Unidos tem uma porrada de judeu hoje. Por isso que tem essa questão da aliança de Israel com os Estados Unidos. Porque a Inglaterra simplesmente deixou os caras lá e falou, se vira aí vocês. Então, ele não cumpriu a aliança, a Inglaterra não cumpriu a aliança que tinha feito. Os Estados Unidos, ele tenta honrar até hoje. Então continua honrando. A Ucrânia, ela tinha essa aliança com a Rússia. Porque ali a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Aí do nada ela não quer mais essa aliança e vai para uma aliança oposta. Então não é que ela não fez nada, ela fez alguma coisa. Tem algo ali. Qual é o sentido dela fazer se você tá aliançado comigo? Porque você tá querendo fazer uma aliança com o outro? Porque aí a intenção é você, ou você vai me atacar, ou vai permitir que outras pessoas me ataquem. Você tem uma preocupação com o que pode acontecer a partir do momento que essa galera se unir, se eles vão avançar acima de você, em cima, porque já fizeram isso antes, né? Mas você também entende o seguinte, você também entende que isso não garante não entrar na OTAN não garantiria que a Ucrânia não fosse invadida. Por quê? Porque desde sempre a Rússia declarou a Ucrânia como seu território. Pro Putin, por exemplo, a Ucrânia sempre pertenceu à Rússia. Inclusive, isso é uma coisa que ele quer apagar ele quer resolver isso, né? Ele tem isso como meta de vida, como governante da Rússia, o quê? É reanexar os territórios que a União Soviética perdeu, restabelecer a glória da União Soviética. Esse é um ponto, porque para ele foi uma grande vergonha a dissolução da União Soviética. Isso é uma dor que o cara tem. Isso é uma coisa que ele não quer terminar o governo dele sem fazer isso, né? Ele não quer terminar o mandato dele sem fazer esse tipo de coisa. Então ele vai fazer o que for necessário. Então eu não sei até que ponto não entrar na OTAN beneficiaria a Ucrânia, porque
é provável que mais cedo ou mais tarde eles fossem invadir para retomar, assim como eles fizeram, né? Eles pegaram uma região da Ucrânia, né? Então, assim, era questão de tempo. Eu acho que tem essa discussão, esse pensamento, né? Se eu não faço mal a ninguém, ninguém vai fazer mal a mim. Mas no mundo real isso não acontece, porque tem questão de interesse. E existe aquela coisa, por exemplo, o Japão atacou os Estados Unidos em Pearl Harbor, atacou de graça? Foi um ataque de graça? Não foi um ataque de graça. Os Estados Unidos estavam pressionando o Japão economicamente, sufocando o Japão economicamente, e aí ele atacou os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não era um objetivo para eles. Eles não deram, eles vamos dizer assim, que eles fizeram algo que criou no Japão a necessidade de reagir, né? E eles reagiram dessa forma. Tá certo? Não acho que esteja certo. Mas quando você pressiona alguém economicamente a ponto dele te atacar, é porque a pressão foi grande, mano. A pressão foi grande. Mas a gente tem o exemplo da China. Então, hoje você tem meios que você não precisa nem usar de guerra para destruir um país. Você pode usar um meio econômico. E aí o que resta para esse país? No final das contas, né? A partir do momento que ele começa a ser atacado economicamente e vê sua economia se esvaindo e seu povo passando necessidade e as coisas piorando, a condição de vida piorando. E aí você começa a ter insurgências dentro do seu próprio país porque o povo está descontente, né? Então, às vezes você não precisa nem atacar alguém belicamente para destruir esse alguém, né? Nos moldes de hoje em dia, né? E os países grandes, eles fazem isso, né? Eles usam muito do poder econômico deles para isso, para forçar a mão, né? Você viu o exemplo do Trump e a taxação dele lá, né? Mas fala aí da China. Não, eu ia comentar exatamente isso. A China, cara, hoje ela mostrou que você não precisa entrar em guerra, mesmo quando você tá sendo atacado financeiramente, cara. Toda essa taxação, o cara falou, não, mano, a gente já passou por diversas guerras, tem 3.000 anos que a gente luta aqui, não vai ser por causa de um país que a gente vai deixar de ser a China. Mas a China é uma superpotência, né? Essa é a diferença da China para o Irã. O Irã, não que o Irã não seja uma potência. O Irã é um país grande, é um país que produz bastante. Ele não é um país pobre, né? Não é nada disso, só que ele é um país que, comparado a uma China, ele não é, né? Não é uma superpotência econômica como a China. O PIB do Brasil é maior do que o do Irã, por exemplo. Então, assim, o ponto aqui é que os pequenos, eles não sobrevivem tanto, eles não têm o mesmo poder de barganha. Por exemplo, você falou do Lula. O Lula vai lá e fala contra o ataque de Israel, né? Ele vai lá e fala e tal. Ele fala contra, não devia falar nada. Por que ele não devia falar nada? Porque nós somos os pequenos nessa história. No meio dessa treta aí, a gente é o pequeno. Então a gente não pode falar nada. A gente poderia sofrer gravemente com uma sanção econômica, né? E essa guerra do Irã e Israel, os Estados Unidos, ela se estendesse mais, o nosso custo de vida ia crescer muito mais, porque o petróleo brasileiro, o preço dele é regulado pelo dólar, então ia aumentar drasticamente. Os Estados Unidos ia ter que encarecer o dólar, porque o petróleo que passa pelo Golfo não ia passar, ia ter escassez de petróleo. O Irã ia usar a última sanção que ele poderia fazer, o último ataque que ele poderia fazer, que é significativo, que é fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa um monte de navio petroleiro lá, por onde ele exporta o petróleo e passa o petróleo também dos Estados Unidos, que vem da Arábia Saudita. Então, assim, você teria uma sequência em cadeia que ia piorar o nosso custo de vida. Isso mostra o quê? Que nós somos pequenos, a gente não tem o mesmo poder econômico, não tem o poder econômico da China. Então, se você não tem o poder econômico, se você não tem o poder bélico, você é fraco nesse mundo, você é um cara suscetível à invasão. E talvez possa chegar o dia em que os Estados Unidos digam assim, eu vou invadir esse país. Eu vou invadir esse país e ninguém vai fazer nada. E aí a opinião pública vai ficar louca, a ONU vai ficar remetindo relatório atrás de relatório, que eles fazem muito relatório nessas horas, mas não fazem nada efetivamente.
E aí o país é invadido. Esse país não tem bomba atômica, ele não pode se defender, ele não tem arsenal nuclear. Então ele é invadido. Eu entendo o seguinte, né? Quando você é pequeno, porque a China tornou-se uma potência nos últimos anos, mas a primeira coisa que ela fez foi cuidar de casa. Cuida do seu país, estrutura o seu país. Eles fizeram muito bem, inclusive. Tem um monte de coisa que acontece lá que eu também não concordo, mas, cara, não tem como. Um país que se organizou, que investiu em infraestrutura, em tecnologia, é o que falta pra gente aqui, né? É o que falta ali também no Irã. Primeiro ali do seu, cara. Por que você vai gastar um míssil pro Hamas? Investe no seu país, cara. Assim seu país vai se tornar uma potência também. Eu também acho que terrorismo, assim, é algo que você não tem nem o que dizer. Eu entendo do ponto de vista lógico que alguém se radicalize. Por exemplo, você tá numa aldeia não sei aonde e os Estados Unidos lançam um ataque e mata toda a sua família. Você vai querer se vingar. Você vai querer se vingar. Se você é uma pessoa que tem um pouco de... Se você tem um pouco de fogo no seu coração, você vai querer se vingar. Agora, eu entendo isso. Eu não concordo com atos terroristas. Acho que ninguém aqui concorda, né? Porque é algo realmente algo covarde, porque você ataca pessoas que não fizeram nada com você, pessoas que não fizeram nada contra você, e você cria um medo generalizado que depois se volta contra o seu povo, porque as pessoas começam a ver o seu povo, as pessoas que não tem nada a ver com o pato, como terrorista, que é o que aconteceu bastante, né? E você fala de cuidar do próprio país, isso é um pensamento lógico, pensamento racional. Só que outra coisa que está no projeto ser humano, nosso DNA, é que nós somos muito mais emotivos do que racionais. Então, na hora da raiva, seja a população, um indivíduo ou um líder, ele vai querer se vingar, ou ele vai querer participar dos inimigos dele, antes de cuidar do que é mais lógico para ele, né? Então, eu acho que pro mundo ficar bom assim, nosso governo tinha que ser uma IA, sei lá, uma inteligência artificial, livre de emoções. Aí sim a gente conseguiria pensar nessas coisas antes de pensar nos próprios benefícios internos. Eu ainda vou além, digo que assim, o único jeito da humanidade, existem duas formas da humanidade viver em paz, né? Uma, ela ser erradicada completamente do mundo. Você só deixa os animais vivendo aqui. Aí já não é viver, né? Aí tecnicamente. Vem destrói tudo e faz de novo. Eu penso a mesma coisa. Vou reformular o que eu disse, eu falei besteira. Foi mal, tava doidão. O único jeito de haver paz no planeta é se todo ser humano for eliminado, não sobrar ninguém. Zera todo mundo. Ou se o ser humano, se de repente baixar uma IA aqui, algum ter aqui que transforme todo mundo em inteligência de colmeia aqui. Todo mundo pensa, todo mundo tá conectado, todo mundo tá com o mesmo tipo de pensamento compartilhado. Não tem como você desviar disso. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Aí, meu amigo, aí a gente vive em paz. Não, eu tava indo nessa mesma linha de raciocínio. Destrói tudo, faz de novo, meu. Tem que ter algum tipo mas de tem que fazer de novo com outra espécie, né? Porque, como a gente falou, enquanto o ser humano existir, ou enquanto o ser humano renascer, vai haver conflitos, vai haver guerra, porque a gente é muito mais emocional do que racional. Nasce modificado, cara. Sim. Pelo amor de Sim, Deus. tira a emoção dos nossos genes. Cara, vocês já assistiram aquela série Gigantes do Brasil? Não que eu me lembre. É nova essa aí, não é? Tem um tempinho já, tem uns anos já que eu assisti. Acho que foi até antes da pandemia. Então não, tô confundindo. É uma série tipo 4 episódios, é tipo do Story Channel. Minissérie. Aí conta, tipo assim, pega 4 personagens brasileiros, assim, ou por referência aqui no Brasil, e começa a contar a história. Aí tem um cara lá, acho que é Edgar, esqueci o nome dele, é Percival, coisa assim. Que era um americano que veio pro Brasil pra investir, cara. O cara tipo, era visionário mesmo. Ele já tinha algumas coisas que funcionavam lá e ele trouxe pra cá. E aí o que deixou meio indignado é que, e é o que acontece até hoje, tá?
O cara, ele queria fazer uma ferrovia pan-americana, que ia ligar a Argentina, Brasil até os Estados Unidos. E aí o Brasil era o carro-chefe dele. E muitas das coisas que o cara fazia, os brasileiros, né, os nativos brasileiros, não índios, mas os que apenas que nasceu aqui no Brasil, os caras fez de tudo apenas para que o cara não fizesse, não conseguisse, porque ele era um americano investindo aqui, e quem tem que cuidar das coisas do Brasil, feitas no Brasil, são os brasileiros. E tipo assim... Mas essa série aí, isso tudo quanto isso é realmente histórico e quanto isso é mais pra dar uma maquiada na série. Não, eu lembro que na época eu pesquisei, porque tinha muita coisa ali da Light, do Rio de Janeiro. Tipo assim, no Brasil, ele era dominado por famílias, né? Era. Então, e aí aquela família não queria que o cara que o cara prosperasse aqui, né? Prosperasse, entendeu? E hoje, cara, eu vejo que é da mesma forma até hoje, mano. Tanto de burocracia, de tudo que envolve aqui no Brasil, né? Até os políticos, né? Então, a gente, por exemplo, tem cara que torce pro Lula não ser bom porque ele apoia o Bolsonaro e vice-versa. E a gente nunca vai mudar, cara. Parece que nunca vai pra frente. Pra mim, independente de quem tá no comando, se o cara for bom, ele vai me beneficiar. Mas as pessoas, a gente não consegue compreender isso, que uma coisa que a pessoa que está ali no comando está fazendo algo que é benéfico, eu também... Tipo, se você não gosta desse cara, não importa o que ele tá fazendo, é bom ou ruim, né? Você não gosta e pronto. A merda é isso. O povo, não quero que o cara faça nada de bom porque eu não gosto dele. Não é assim, cara. Independente de você não gostar do cara, quanto mais coisa boa ele fizer, vai ser melhor pra você. Então, tinha um certo líder aí que antes de ser eleito, eu falava, eu não gosto desse cara, mas eu espero morder a língua, eu espero que eu esteja errado, que ele faça algo bom. Mas, sabe como que é, né? Certo líder é bom. Não vou falar nome porque, como eu falei, não quero entrar em mérito de política hoje. O mundo é assim, cara, de forma geral, né? É que o Brasil é pior, mas o mundo ele é assim. Tipo, a gente prefere torcer pro cara que a gente não gosta realmente ser ruim do que a gente ter que voltar atrás e falar, olha, tá errado, o cara foi bom mesmo. Né? Ou a gente muda, né? Principalmente nós aqui mudamos essa mentalidade, começamos a aprender que mesmo você não gostando da pessoa, ela vai ter algumas coisas boas, né? Quanto mais coisa elas fizer boa, melhor pra você. Ou a gente nunca vai mudar. A questão da guerra, o Brasil não se envolve em guerra, mas a gente não consegue fazer, né, que isso funcione aqui. Imagina numa guerra. É que na guerra o ser humano tá em casa, né? Então ele acaba se unindo e fazendo as coisas funcionarem. Mas os Estados Unidos, ele se dá bem justamente por isso, cara. Porque ele entende que, por mais que tenha divergências, o sucesso do presidente é benéfico para todos. A guerra, a briga em comum, né? O inimigo em comum fortalece a nação, fortalece ali entre eles. Quando um país pequeno como o Irã não tem essa consciência de que primeiro precisa se estruturar dentro de casa antes de querer apontar o outro, acaba sendo uma presa, porque você tá atacando um país que já é aliado, já tá ali, que é fácil para ele conduzir uma nação, que a nação já entendeu isso, mas a sua não. A sua nação, ela não queria sofrer consequências de guerra. Por quê? Porque o básico ainda não foi feito na sua nação. Então você precisa primeiro se fortalecer para depois poder peitar outras pessoas, velho. Exatamente. Eu lembro que uma vez eu tava lendo aquele livro lá, que é uma coleção, na verdade, o Robôs, do Isaac Asimov, e realmente, em um dos livros, ele mostra como que a humanidade prosperou quando colocou um robô, né, uma inteligência artificial para governar a sociedade. Mas só assim mesmo. Porque aí a inteligência artificial... 2026 a gente pode fazer isso?
Acho que a IA ainda não tá evoluída a ponto de governar a sociedade de modo igualitário para todos. Eu acho que um dos maiores... o maior problema da inteligência artificial hoje é que ela é baseada e ela obedece à inteligência humana. A inteligência artificial só vai ser perfeita no momento que ela for criada por outra inteligência artificial e fica nesse loop de criação até que não tenha nenhum vestígio de inteligência humana nela. Ainda assim, eu acho que a inteligência artificial tá evoluindo bem, de forma assustadora. Só que acho que dizem, né, os pesquisadores cientistas, para chegar no nível de não artificial, né, inteligência artificial generativa, o negócio ainda vai um tempo. Então, mas é o que eu falei, ainda há vestígios de humanidade nela, ou seja, um humano programou ela baseado no que ele acredita. Então o que a gente tem que fazer é criar uma inteligência artificial que consiga criar outra. E que essa consiga criar outra, e vai nesse ciclo até perder totalmente a humanidade. Aí assim ela vai conseguir fazer alguma coisa assim, revolucionária. E que ela elimine os preconceitos, né? Exatamente. Esse preconceito, né? Eu lembro que os primeiros chatbots aí, baseados em IA, que o pessoal soltava na internet pra fazer teste, pra fazer estudo, eles voltavam pro desenvolvedor com um monte de preconceito, eles ficavam racistas, antissemitas, ficava cheio de preconceito, porque ele colocava na mão da população e a população ensinava só coisa errada pra eles. Mas ainda você fala pra a IA criar uma imagem do paraíso, pessoas andando no paraíso. Só vai ter gente branca. Exato. Mas é como eu falei, a partir do momento que a IA entrar num loop de ela desenvolver a próxima etapa dela até um ponto que não exista nada, nenhum resquício de inteligência humana, de preconceitos, de nada disso, aí ela vai ser uma inteligência perfeita que vai conseguir governar a nossa sociedade melhor do que nós mesmos. Concordo. Galera, a gente tá chegando perto do final e eu queria perguntar uma coisa para vocês, né? Fazer algumas perguntas para vocês, cada um, né? Como a gente costuma fazer. Só mencionando que essa guerra aí entre Irã e Israel durou 6 dias, né? E Israel o Trump chamou essa guerra de Guerra dos 6 Dias, e essa é uma provocação, na verdade, né? Porque a guerra entre os israelenses e os palestinos durou 12 dias, que foi a guerra que fez com que Israel se tornasse o território que ele é hoje e que afastasse os palestinos daquela região, né, que eles conhecem como Nakba, né, conhecem como a grande catástrofe, né, os palestinos e os muçulmanos em geral chamam assim. Detalhes à parte, mas assim, esse tipo de título, Guerra dos 6 Dias, foi provocativo, né? Não foi à toa que ele deu esse nome, né? E aí cada um disse que venceu, né? Os Estados Unidos falou que venceu, que garantiu a paz na região. O Israel falou que destruiu o programa de armas iraniano, embora a gente saiba saiba-se que o Irã ele havia movido o seu estoque de urânio antes dos ataques, né? Então diz que atacou, diz que lançou um míssil bunker e que ele consegue destruir até 20 quilômetros para baixo da terra. Tá muito, todo mundo falando alguma coisa, né? E o Irã falou também que acabou com Israel, que destruiu Israel, cada um cantando vitória pro seu lado ali. E a gente sabe que a impressão que dá, olhando os fatos, é que foi uma guerra vazia, né? Ela aconteceu para nada, no final das contas, né? Ninguém foi vencido, a paz não reinou na região, porque a gente vai ter novos conflitos, né? E a coisa continua igual. Então, dado esse ponto ali, muita gente diz que o Irã não deveria ter armas nucleares, né? Que só os países que têm armas nucleares deveriam. Pergunta para vocês. Uma pergunta. O Irã deveria ter armas nucleares assim como os outros países pequenos, incluindo o Brasil? E por quê? E outra, qual foi o vencedor dessa guerra? Né? Então, começando aí pelo Cezão, o que você acha disso?
Bom, eu acho que não só Irã, eu acho que todos os países do mundo deveriam ter o direito de ter armas nucleares. Aí, se eles vão ter ou não, depende da vontade de seu governo. Mas eu acho que nenhum país deveria interferir nesse direito de cada país se armar, se defender, se resguardar. Seja, sei lá, para qual intenção ele realmente tenha ou não. Mas todo país deveria ter direito de fazer o que quiser dentro do seu próprio território. E sobre o vencedor da guerra, eu acho que numa guerra só há vencedor quando seu inimigo é totalmente aniquilado. Então dessa vez não teve vencedor nenhum. Maravilha. Ed? Bom, acho que eu concordo ali com o Cezão. Acho que com relação a países, para mim, todos os países poderiam fazer ou deve fazer, né? Eu vejo como o investimento em infraestrutura, o enriquecimento de urânio, para mim, é uma forma de você ter um poder de defesa. Porque atacar também é defender. Se você está sendo atacado e você tem um armamento como esse, você pode usar. Embora ali, eu entendo que deve existir algumas regras ali, porém, cara, é uma arma para mim de defesa. Porque eu tendo, igual a Coreia tem lá, ninguém vai querer atacar à toa, do nada. E aí, com relação a quem ganhou essa guerra, é só uma questão de narrativa. Em guerras em si eu não vejo o vencedor, né? Eu vejo que a população, de modo geral, sofre. Então, só que nesse caso, eu vejo que os Estados Unidos, como é o país que está mais longe, não está próximo, não foi atacado diretamente, é o que está contando a narrativa deles como o intermediador. E aí, mais uma vez, está sobressaindo a custa dos outros. Boa, verdade. Leandro Lopes? Concordo aqui com o que o César e o Ed falaram, né? Eu não tenho uma opinião muito bem formada, mas acho que essa parte do armamento aí, eu acho que faz sentido, no sentido de que usar para se defender, né? E aí isso aí caberia a cada país, né? Cada macaco no seu galho, né? Com as devidas normativas aí, né? Que é aquela coisa, né? Um país pequeno pode ter, mas o que esse país pequeno faria se ele tivesse isso em mãos? Eu penso muito assim, né? Tipo, você tem que ter o direito de se proteger, mas você tendo esse poder, será que você vai ficar só na sua mesmo? Eu tenho uma linha de raciocínio mais nessa perspectiva, mas, né? Eu acho que todo mundo tinha que ter, sim, muito bem controlado, porque me parece que, por outro lado, viraria uma bagunça do caramba, porque qualquer coisinha viraria motivo, que nem tá acontecendo lá, né? E sobre quem ganhou a guerra dos 6 dias aí, como acho que o Ed falou, não tem um vencedor, porque todo mundo vai sair perdendo em alguma coisa, né? Então, putz, cara, eu acho que eu vejo muito assim, quando a gente fala em vencer uma guerra, tipo, ambos saíram perdendo, mas alguém acabou ficando por cima. E até onde isso é realmente vencer uma guerra, entendeu? Pra gente que é civil aqui, ambos os lados perderem alguma coisa, uns mais do que os outros, mas ambos saíram perdendo em alguma coisa, entendeu? Então é muito delicado dizer quem venceu a guerra, é meio foda. Ter uma arma nuclear, ter uma bomba nuclear, né? Assim, a gente sabe que não existe só esse uso para energia nuclear, né? O Irã, inclusive o Irã, ele tem cumprido as regras do acordo nuclear que ele fez, embora os Estados Unidos tivesse saído, ele cumpriu à risca, tá? Só recentemente é que a Agência Internacional de Energia Nuclear percebeu que ele mudou, percebeu um padrão diferente, mas ele tem usado, até então ele tinha energia nuclear para fins pacíficos, ou seja, geração de energia, medicina, né? Porque a gente usa também energia nuclear para tratamento de radioterapia. Você utiliza para, né, usos médicos e também para usos energéticos também, né? Mas assim, ter uma arma nuclear, ou seja, ter um
para fins bélicos, usar energia nuclear para fins bélicos é algo que muitas pessoas dizem que você vai atacar um outro país. Vou atacar um outro país porque eu tenho essa bomba. Mas assim, atacar um outro país implica em ser atacado também. E ser atacado por uma bomba nuclear não é como ser atacado por uma bomba normal, porque você tem a radiação, que pode cagar o ambiente em que você está por décadas, por séculos, né? E dependendo do nível de radiação, até por milênios. Então, não é algo que você fala assim, eu tenho a bomba e vou sair atacando quem eu quiser, porque se você fizer isso, existe aquele conceito de destruição mútua assegurada. Se eu te atacar, eu posso ser atacado. Então eu faço o quê? Eu fico na minha, você fica na sua. Então eu entendo que, baseado nesse princípio, eu acredito que os países pequenos, né? Quando eu digo país pequeno, não estou falando que os países são pobres, né? E nem quis dizer que o Brasil é um país pobre. Eu não acho que o Brasil é um país pobre. Eu acho que o Brasil é um país mal administrado. Pobre ele não é, né? Mas ele é pequeno comparado a essas superpotências. E ele é. E assim como ou vários outros países, inclusive o Irã. Esses países, eles devem ter sua arma nuclear. Todo país deveria ter. Por quê? Porque você impede de você ser invadido. Impede de que alguém entre no seu país, pegue o seu presidente, mate o seu presidente. E depois poste foto dele morto. Eu acho que isso tem que acontecer. Se você quer garantir a paz mundial, você tem que ter um porrete suficiente para garantir isso. Porque é como o mundo é, como a gente já discutiu aqui. O ser humano, ele vai travar guerra. O que impede você de ser invadido? Se você tiver algo que aniquile qualquer coisa que esteja em volta de você, o cara não vai querer invadir você. Então, eu sou a favor, baseado nesse princípio de destruição mútua assegurada, né? Eu acho que é difícil acreditar que exista alguém louco o suficiente para lançar bombas nucleares em outro país, sabe? Eu acho muito difícil isso acontecer. Pode acontecer, mas acho difícil. Até o mesmo Kim Jong-un, que a gente comentou, acho que é muito difícil dele fazer esse tipo de coisa, porque isso implicaria em algo muito grave para ele, né? Mesmo com o apoio da China, mesmo tendo a China lá do lado dele como um grande irmão ali, mesmo assim, eu acho que não teria como salvar ele dessa. Então, assim, baseado nisso. Aí, falando de ganhadores, eu acho que não teve ganhadores nisso. Eu acho que é pura bravata de todo mundo, né? Embora o Irã tenha sido muito prejudicado nisso, porque ele perdeu muitas lideranças ali, fortes, no governo, né? E embora apareça que, pelo menos tem a notícia de que o Ayatollah, o Ayatollah Khamenei, que lidera o Irã atualmente, ele esteja doente, inclusive, ou seja, o Irã esteja passando por essa mudança ali, né, uma possível sucessão em um breve período. Ele não foi invadido, não foi tomado, não foi vencido, igual o Cezão falou, não foi vencido. Então, não teve vencedores, né? E a violência vai continuar, mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer de novo. Então, paz para quanto tempo, né? Que paz que foi garantida? Para quê? 1 mês, 2 meses, 1 ano? Talvez, não sei, né? Mas não parece uma guerra que teve vitoriosos, né? Só teve a bravata de cada um ali. Israel fez um ataque incrível, que diga-se de passagem que foi realmente incrível, sim, do ponto de vista militar, né? Não do ponto de vista moral, porque você mata pessoas e isso é uma coisa terrível, né? Você tira a vida de civis, que não tem nada a ver com a história, mas foi algo realmente muito organizado, né? Mas não ganhou, né? Porque seu inimigo está lá, né? Está vivo, né? Está vivinho da Silva. O Irã até atacou uma base dos Estados Unidos no Catar, né? Mas assim, avisou que ia atacar. Os Estados Unidos tirou tudo que eles tinham lá e eles atacaram. Então assim, algo combinado, né? Não sei nem se eu chamaria isso de ataque, né? Foi mais para dizer, para dizer que não fez nada, né? Mas é isso, cara. Então acredito que seja desse jeito. E você que está ouvindo o podcast, o que você acha, né? Qual que é a sua opinião sobre essa guerra? Qual foi o vencedor? Você acha que todos os países deveriam ter armas nucleares? Você acredita que Israel estava certo durante o ataque no seu ataque com o Irã, os Estados Unidos? O Irã estava certo em revidar o seu ataque?
Qual é a sua opinião? A gente quer saber bastante sobre isso, pode comentar aqui. E também, se quiser mandar uma mensagem no Instagram, a gente agradece bastante. E galera, muito obrigado por hoje. Né? Um prazer aí gravar com vocês, depois de vários dias sem conseguir gravar. É verdade, vocês são muito compromissados, cara. Vocês são muito compromissados. A galera é proletária. Viver disso, né? Ficar trabalhando pra quê? A gente tem que viver de podcast. Não é? Viver de podcast. Ó, se o podcast pagar pra mim pelo menos o que eu ganho no trabalho, aí beleza, eu vou estar disponível pra gravar sempre. Todo dia. Todo dia. Mas como ainda não é a nossa realidade, né? É o jeito, né? Por enquanto é só um trabalho voluntário. Valeu, galera. Muito obrigado, hein? Até mais. Valeu, galera. Valeu, Até mais. galera. Tchau. Tchau. A morte de crianças em bombardeios e também pela fome extrema em Gaza levou o embaixador da Palestina às lágrimas. Riad Mansour estava discursando sobre o massacre de Gaza no Conselho de Segurança da ONU. It's unbearable. How could anyone tolerate this horror? Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate.